Glória ao nosso Deus, muito boa noite, povo de Deus. Que bênção, mais um dia, mais um tempo na presença de Deus na oração da noite. Seja muito bem-vindo. Vamos entrando, vamos continuar mergulhando nos milagres de Jesus. Mais um milagre hoje. Hoje foi um dia de milagres. Meu Deus, Deus operou milagres nesse dia. E olha só, o tema de hoje, a ressurreição de Lázaro. Já pega a sua Bíblia, já vai lá para o livro de Marcos, capítulo 11, deixa aberto, tá? Para nós daqui a pouco meditarmos, depois orarmos, tá bom? Vem entrando, seu like é importante, abençoa vidas, compartilhar também. Você pode mandar para os seus grupos, para os seus amigos, para os seus contatos aí e abençoar muitas vidas, ok? Então convide alguém para cá. Se você é novo no canal, clica no botão inscreva-se, aperta o sino de todas aí e você receberá os nossos avisos quando entrarmos ao vivo ou liberarmos material, tá? Então olha só, o nosso livro de oração também está fixado aqui em cima das mensagens do chat, nessa barra azul, você está vendo aí bom dia, aliás, boa noite, deixe seu pedido no livro de oração e aí você clica nesse link, desse formulário, tá bom? E acessa o nosso livro de oração. Importante deixar aí o seu pedido, sua causa, seu motivo de gratidão, seu testemunho, para nós estarmos orando juntos em fé, agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, tá bom? Então coloque seu pedido aqui no livro de oração. Vamos a Marcos, vamos ao capítulo 11 de Marcos. Os versos 43 e 44, eles nos dão um panorama já do desfecho do milagre. Mas lê desde o início, para que você tenha aí uma noção clara acerca do que Jesus operou, certo? Na vida dessa casa, dessa família. Eu quero ler alguns versos com você, antes de refletirmos. E eles dizem o seguinte, João 11. Vou ler aqui do início para nós irmos pensando em alguns versos. Um homem chamado Lázaro estava doente. Olha só. Ele morava em Betânia. Vou deixar aqui também para você no rodapé, para quem for chegando. Pronto. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. E as duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Estava num estado terrível. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Ok? Essa doença não é para a morte, mas para que o nome de Jesus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus poderia ter chegado logo, ok? Mas havia um plano de Deus para que a glória fosse manifesta. Pastor, mas há plano na enfermidade? Minha gente, os planos de Deus, eles conectam muitas coisas. Deus, numa situação, por exemplo, numa enfermidade, trabalha com o que está enfermo, trabalha com a família, trabalha com os corações, cura de um lado, cura do outro. Meu Deus do céu, são muitas questões que nós nem percebemos. Numa enfermidade, uma família se une, deixam as diferenças de lado, passam a orar,
E Deus tem um plano para cada situação. Para alguns, Ele chamará de volta para casa. Para outros, aquela doença será para testemunho. E aí, um testemunho, nós falamos aqui sempre, nessa rotina do caminho do milagre de Jesus, aqui os milagres de Jesus, que todo milagre ativa uma missão, ativa um propósito. Como assim? Se você foi curado em algo na sua vida, você recebe de Deus essa autoridade para orar. Você está ainda mais capacitado. Você passou por esse processo. Você compreende essa dor. E você vai chegar para alguém que está passando essa dificuldade e vai dizer: ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus me curou nessa enfermidade. E Ele quer curar a sua vida também. Aliás, Deus quer curar o teu coração. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer transformar toda a tua história. Essa doença não é para a morte. Por que Jesus afirma tão categoricamente que essa doença não é para a morte? O reino de Deus, no reino de Deus, não existe legalidade para enfermidade. Ok? Em Isaías 53, a palavra é muito clara, ela diz: porque o Senhor levou sobre si na cruz as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, pelas suas pisaduras nós somos sarados. No céu, no sobrenatural de Deus, não entra doença. Não existe doença. Existe no âmbito da terra. As enfermidades nos alcançam por diversos fatores, ok? Nosso corpo está exposto a muita coisa, alimentação, muitas questões. Existe também espíritos que atuam em enfermidades. Então são vários aspectos. E o nome de Jesus é poderoso para curar, para restaurar, para ressuscitar, como foi no caso aqui de Lázaro. Então você vai ler essa história e você vai caminhar com esse entendimento que estava acontecendo. De um lado, a aflição de uma família. De um lado, a dor de uma família de ver o seu irmão morrendo. Do outro, Jesus vindo no caminho, operando os sinais, ensinando e chegando na hora exata para realizar o milagre. Você crê mesmo que Deus pode atrasar? Você tem certeza que Deus atrasa em momentos? Porque a nossa mente pensa isso. Por que Deus não ouve? Por que Deus não faz? Por que Deus está demorando? Ele está, no mínimo a gente pensa, ele está atrasado. E Deus tem o tempo certo para cada situação, para cada coisa, para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória. Deus tem o tempo certo para tudo, e tudo conectado, tudo. Um testemunho que vai ser dado vai impactar, sabe-se lá quantas vidas. Uma cura, uma ressurreição vai impactar toda uma geração, porque quem viu aquilo com os olhos nunca mais esqueceu. Então são vários aspectos que envolvem o milagre de Jesus. Eu quero pensar sobre alguns pontos aí, avançando lá para o final, mais para o final do capítulo, nos versos 43 e 44, nós vemos o desfecho. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas, o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Vamos pensar um pouco
acerca de alguns pontos dessa história na vida de Lázaro e dessa família. O primeiro deles é a condição da morte. Muitas vezes a morte é vista como o fim de todas as coisas, um estado sem esperança. No entanto, nós vemos em João 11:11, Jesus nos revela uma verdade profunda. Nosso amigo Lázaro dorme. Nesse momento em que a desesperança havia tomado de conta, Jesus tinha uma perspectiva. Ele, como o autor, dono da vida, ele diz assim: Lázaro dorme apenas, mas vou acordá-lo do sono. E aqui Jesus redefine a morte como um sono temporário para os salvos, para os crentes. Um sono temporário. Ele descansa. Ok? E aí eu quero refletir também com você sobre a morte espiritual, sobre um sono espiritual. Deus precisa levantar, despertar, fazer ressurgir o que na sua vida? O que é que está adormecido, para não dizer morto, na sua vida? Em que a ressurreição de Cristo precisa hoje chegar na sua vida, no seu coração, na sua alma, para ressurgir o quê? O que foi que você matou dentro de você? Ok? O que foi que morreu com as dores? Porque existe isso. Existe a morte que vem pela dor de algo que vivemos, e aqui eu não estou falando mais de morte física, mas de algo dentro de nós, ou aquilo que nós matamos. Nunca mais eu farei isso. Nunca mais eu me permito viver isso. E aí seguimos para a vida carregando cadáveres, carregando sonhos sepultados. Isso é uma morte lenta. Aquele que deixou de sonhar, aquele que por alguma dor, por algum motivo, desistiu de viver os sonhos e os propósitos de Deus na vida, está vivendo uma morte. Está vivendo uma morte lenta. Então, João 11:11, assim, depois de dizer isso, acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus está chegando hoje, tocando em vidas e acordando, despertando corações para viver tudo o que ele sonhou para você, tirando você da morte para a vida. A situação é bem essa. Com a salvação nós fomos resgatados da morte no pecado para a vida eterna. Meu Deus do céu. E aí seguimos em frente. A dor compartilhada, João 11:35, nos traz aqui uma das passagens mais curtas da Escritura, onde diz: Jesus chorou. Jesus chorou pelo seu amigo. Jesus sentiu a dor do seu amigo, da família. Chorai com os que choram. Jesus sentiu aquele momento terrível na vida daquela casa. Ok? E aí ele se sente, ele se compadece, com certeza. Gente, a palavra diz: o Espírito tem ciúmes, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Jesus aqui chorou. O Senhor se importa, Ele tem ciúmes de nós. São alguns sentimentos da nossa natureza que nós encontramos na Bíblia, na natureza de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns sentimentos envolvidos. Então imagina o que fere o coração de Deus, o que entristece o coração de Jesus.
ok? Ver que muitos estão morrendo, muitos estão mortos em seus delitos, muitos estão perdendo a vida literalmente, tão cedo. Muitos estão indo à sepultura num ciclo que não é o natural. Filhos morrendo muito cedo, antes de seus pais, meu Deus. Quanta dor envolvida, e nós estamos vendo cada vez mais isso acontecer. E Jesus aqui compartilha dessa dor. Sente essa dor com essa família. O chamado poderoso, e aí o momento culminante desse milagre, é retratado em João 11, 43 e 44. Jesus chama com uma voz forte e diz: Lázaro, vem para fora. Olhando o tempo, vamos já orar. Lázaro, vem para fora. Mesmo após 4 dias de morte, a voz do Mestre alcança aquele lugar de morte. Ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, Jesus diz, ainda que esteja morto, viverá. A voz dele entra naquele lugar e traz a vida de volta para Lázaro. Isso nos lembra que a voz de Jesus tem o poder de nos tirar das trevas espirituais para a luz da vida eterna. João 11, 43 e 44, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. Deus está chamando pessoas que já estão mortas em vida, já desistiram de muitas coisas. Se o Senhor está te chamando, você está vendo aqui ao vivo ou gravado em algum outro momento, o Senhor está te chamando para fora, para a vida, para viver não os sonhos que se frustraram na sua vida, mas os sonhos que Ele tem para você. Para que você não viva mais morto na dor do que você perdeu, do que você não teve, porque você foi rejeitado, porque você foi abandonado. O Senhor te chama para viver uma vida de poder, uma história de poder, ok? Me chamando para viver uma história de poder. Meu Deus do céu, Lázaro, sai para fora. Quem é você hoje? Qual a sua condição? O que é que precisa ressurgir dentro de você? Jesus te chama hoje, vem para fora. Sai desse lugar escuro. Sai dessa situação, dessa condição de morte. E venha para fora. Eu tenho vida para você. Eu tenho abundância, eu tenho alegria. Eu tenho, meu Deus, dias felizes para você. Eu tenho a minha presença, o Senhor diz, para alegrar o seu coração, para te devolver a esperança, para te dar um futuro, porque sou eu que tenho planos ao vosso respeito, diz o Senhor. Meu Deus do céu, é muito forte. E aí nós vemos aqui a remoção das amarras. Após o chamado de Jesus, Lázaro sai da sepultura com as mãos e os pés amarrados. E Jesus ordena, na parte B do verso 44, desatai-o e deixai-o ir. E aí isso simboliza também a necessidade de removermos as amarras do pecado e das limitações que nos impedem de viver plenamente a vida que Cristo nos oferece. Quando saímos para fora, temos ataduras a remover. E Jesus dá ordem às pessoas que estavam ali. Ei, tirem as ataduras. Tirem as ataduras. Desatai-o. Isso é uma ordem para quem está ao lado. Ajude-o. Isso serve para a minha vida e para a sua vida também. Quando encontramos alguém que o Senhor está ressuscitando,
trazendo de volta, tirando de um lugar de morte escuro. Nós precisamos ajudar essas pessoas, tirando essas ataduras, desatando a vida deles, ajudando eles a viver a vida que o Senhor chamou para viver. A reação de quem estava observando, e aí nós vemos aqui, a ressurreição de Lázaro desperta reações entre as pessoas. Alguns creem, enquanto outros relutam. E da mesma forma, a mensagem de Cristo ainda suscita reações variadas hoje. Pessoas podem não crer na mensagem, podem não crer nessa ressurreição. Pessoas podem ainda olhar com um olhar cético e duvidar do que Deus está fazendo, mas não importa. Deus vai operar na sua vida, acreditando, alguns acreditando ou não. O verso 45 diz: muitos dos judeus tinham vindo visitar Maria. Ao verem o que Jesus fizera, creram nele. O milagre na sua vida também, ele vai gerar esse impacto na vida de muitos. Vai salvar vidas. Muitos que vierem irão crer. Muitos que ouvirem sua história irão crer. Irão ser tocados e serão salvos por aquilo que Deus fez na sua vida. Serão curados, serão também ressuscitados pela ressurreição que Deus está operando hoje na sua vida. Vamos já orar, minha gente. A vida em meio à morte. E aí nós vemos aqui a ressurreição de Lázaro, é um prenúncio da vitória final de Cristo sobre a morte. Um anúncio do que haveria de acontecer. A vitória sobre a morte. João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Jesus estava trazendo um prenúncio de como ele venceria e como essa vitória tocaria a vida de muitos. Como a sua ressurreição e tomar as chaves do inferno e da morte das mãos do inimigo lhe daria o poder para sempre sobre a morte e sobre a vida de muitos, ok? Então, e vamos aqui para o sétimo e último ponto para nós orarmos, a esperança renovada. Concluindo, a ressurreição de Lázaro nos lembra que o poder de Cristo vai além das circunstâncias aparentemente sem esperança. A irmã de Lázaro encontra e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tipo assim, é tarde, não tem mais jeito. E eu quero declarar essa semente para renovar a esperança no seu coração. Para Deus não há impossíveis. Já cantamos aqui: para Deus não há impossíveis, até mortos Ele pode ressuscitar. Meu Deus do céu, não há impossíveis para Deus. Sua história não chegou ao fim, não acabou. Deus tem ainda uma continuidade. Deus tem dias ainda de vida para você. Deus tem um novo tempo, Deus tem planos. Sua vida nem começou de fato. Você que está vivendo um momento de dor, você ainda carrega bagagens de uma vida toda. O Senhor te manda e diz assim: ei, vinde após mim cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha e lance sobre mim o seu fardo, que é pesado, e receba o meu, que é leve. Você nem começou a viver. Depois desse tempo de morte, de dor, depois dessa ressurreição, toda a bagagem de uma vida que você carregava
sairá dos seus ombros e virá sobre você o alívio, o jugo dele, de Jesus, que é leve, que é suave. Deus tem uma vida nova, uma vida plena, uma vida em abundância para você. As coisas ficaram para trás, passadas já ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. Coloque aí no chat, eu quero viver uma vida nova. Aliás, eu quero não. Eu vou viver uma vida nova. Eu vou viver uma vida nova em Cristo Jesus. Escreve isso. Declara. Por que as declarações? Porque isso tem um impacto poderoso no reino espiritual. As palavras geram vida, abrem novo caminho. As palavras te conectam com o caminho do milagre. Te conectam com o dono do milagre. Que palavras? Ontem nós tivemos com o cego Bartimeu e ele dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As palavras que saíam aos berros, o clamor daquele homem, chegaram aos ouvidos do Mestre. E aquilo abriu um caminho entre Jesus e aquele paralítico. E a história dele foi mudada. Um chamado da família para a vida de Lázaro, dizendo: o seu amigo está doente, o seu amigo está muito mal, o seu amigo, está nos seus últimos momentos. Abre o caminho, chama Jesus para o milagre. Ok? Então declara isso. Eu vou viver uma vida nova em Cristo Jesus. Se você já está vivendo, coloque: eu estou vivendo uma vida nova em Cristo Jesus. Vamos orar, minha gente. Eita, que o tempo passou, foi rápido. Meu Deus do céu. Vamos orar. Pai, Tu és o autor da vida. Tu és o próprio milagre. Tu carregas, Senhor, a vitória que destronou o poder das trevas sobre a morte. Tu tens as chaves do inferno e da morte. O teu sim, a tua palavra, é a última palavra. É o Senhor quem determina o início e o fim. Tu és o alfa, tu és o ômega. E o Senhor, nós oramos nessa noite pedindo, porque vidas estão aqui, ou estarão vendo depois, em que o inimigo lançou uma sentença de morte, em que as dores marcaram, em que pessoas morreram para a vida, estão sem esperança, não conseguem mais viver e sonhar, estão vivendo errantes na terra, como zumbis, passando um dia após o outro. E nós oramos, porque também muitos estão mortos espiritualmente, adormecidos em seus delitos. Senhor, nós te pedimos um toque, Senhor, de cura nessa noite. Um toque, Senhor, sobre os teus filhos. Senhor, nós temos irmãos que estão num tratamento terrível, seu corpo com células mortas, células cancerígenas. E nós agora usamos a autoridade que há no teu nome para declarar essas células voltem a viver. Tudo que está morto na sua vida, volte a viver em nome de Jesus. Se é no seu físico, células voltem a viver. Sejam curadas em nome de Jesus. Você que está morto na sua alma, nos seus sonhos, saia para fora. Em nome de Jesus, nós declaramos uma nova vida. Os sonhos de Deus sobre você. Você que está morto aí, meu Deus do céu, espiritualmente nós declaramos também ressurreição. Seja perdoado, você que está entregando sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: Pai, eu me arrependo, eu entrego toda a minha vida a Ti. Seja perdoado. Receba
o toque da ressurreição. Saia para fora. Ainda que esteja morto, viverá. Nós declaramos o poder do nome de Jesus, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, que levanta o caído. Nós declaramos essa nova vida sobre a sua vida, sobre a sua história. Nós declaramos sobre cada pedido no chat, sobre cada pedido no livro de oração. Recebam vida, recebam cura no nome de Jesus. Recebam do alto da cabeça a planta dos pés, esse revestimento, esse milagre, essa ressurreição. Venha para viver uma nova vida. Recebam um toque de milagre nesse dia. Nós os abençoamos nessa noite, meu irmão. Seja curado no nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos chegando ao final da nossa oração da noite. Quero lembrar você que o seu like, seu joinha aí, ele alcança muita gente. Então faz isso agora, mesmo que você esteja na TV, abra o smartphone, aperta o like. Se você não é inscrito ainda no canal, fecha o chat aí, clique no botão inscreva-se, aperta o sino de todas e compartilha. Se você apertar no compartilhar, você vai para os seus grupos de WhatsApp, seus contatos. Manda para muita gente e abençoe vidas com essa mensagem. E se o Senhor permitir, 22h30, aqui na oração da noite, todos os dias. Receba a bênção. Que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê e recebe diz amém e amém e glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, dorme em paz na presença do Senhor. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.